Boa tarde. Eram 8 horas e 45 minutos em Nova Iorque, 13 horas e 45 minutos em Portugal, quando um avião americano de passageiros bateu em cheio numa das torres do World Trade Center. 20 minutos mais tarde, outro avião bateu na outra torre. Até aos atentados terroristas de 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos da América, o Afeganistão era um país quase desconhecido para o público mundial. Sabia-se quanto muito que lá existiam líderes tribais que bombardearam estátuas milenares de Buda, à frente de um regime fundamentalista. Hoje, é quase impossível falar de política externa dos Estados Unidos da América ou de relações internacionais, e não mencionar a nação asiática invadida pelos americanos e agora afundada numa crise social, política e económica. A invasão do Afeganistão pelos Estados Unidos ocorreu depois do 11 de setembro, no final de 2001, apoiado por aliados próximos. Os seus objetivos eram desmantelar a Al-Qaeda e negar-lhes uma base segura de operação no Afeganistão, retirando o regime talibã do poder. O Reino Unido foi um aliado fundamental dos Estados Unidos, oferecendo suporte para a ação militar desde o início dos preparativos para a invasão. O presidente dos Estados Unidos, George Bush, exigiu que o Talibã entregasse Osama Bin Laden e expulsasse a Al-Qaeda. Bin Laden já estava a ser procurado pela ONU desde 1999. O Talibã recusou-se a extraditá-lo, a menos que lhes dessem o que eles consideravam provas convincentes do seu envolvimento nos ataques de 11 de setembro. Ignoraram demandas para fechar bases terroristas e entregar outros suspeitos de terrorismo, além de Bin Laden. Good evening. Today, our fellow citizens, our way of life, our very freedom came under attack in a series of deliberate and deadly terrorist acts. The victims were in airplanes or in their offices, secretaries, businessmen and women, military and federal workers, moms and dads, friends and neighbors. Thousands of lives were suddenly ended by evil, despicable acts of terror, nation into chaos and retreat. But they have failed. Our country is strong. This is a day when all Americans from every walk of life unite in our resolve for justice and peace. America has stood down enemies before, and we will do so this time. None of us will ever forget this day. Yet we go forward to defend freedom and all that is good and just in our world. Thank you. Good night, and God bless America. O pedido foi indeferido pelos Estados Unidos da América como uma manobra dilatória sem sentido e lançaram a Operação Enduring Freedom em 7 de outubro de 2001 com o Reino Unido. Os dois juntaram-se posteriormente a outras forças, incluindo a Aliança do Norte. Os Estados Unidos e seus aliados expulsaram o Talibã do poder e construíram bases militares perto de grandes cidades em todo o país. A maioria dos membros da Al-Qaeda e do regime Talibã não foram capturados, fugindo para o país vizinho Paquistão ou retirando-se para regiões montanhosas, rurais ou remotas. Em dezembro de 2001, o Conselho de Segurança das Nações Unidas criou a Força Internacional de Assistência à Segurança para supervisionar as operações militares no país e treinar a Força de Segurança Nacional afegã.
Após fugir das forças da coalizão ao longo de meados de 2002, os talibãs remanescentes gradualmente recuperaram a confiança e preparavam-se para lançar a insurgência talibã que Omar havia prometido. As forças do Talibã começaram uma campanha de recrutamento. Vários panfletos foram distribuídos em segredo em vários locais do sudeste do Afeganistão. Pequenos campos de treinamento móveis foram construídos ao longo da fronteira para treinar recrutas de guerra em guerrilha. À medida que o verão prosseguia, os ataques do Talibã aumentavam progressivamente. Dezenas de soldados do governo afegão, trabalhadores, humanitários de ONGs e vários soldados norte-americanos morreram em incursões, emboscadas e ataques. Além dos ataques de guerrilha, combatentes do Talibã começaram a construir forças no distrito de Danshaupan, na província de Zabul. O sul do Afeganistão enfrentou em 2006 a maior onda de violência no país desde a queda do regime talibã por forças dirigidas pelos Estados Unidos em 2001, com as recém-implantadas tropas da OTAN que enfrentaram militantes rebeldes. Operações da OTAN têm sido lideradas por comandantes britânicos, canadenses e holandeses. A Operação Mountain Trust foi lançada em 17 de maio de 2006 com a intenção de erradicar as forças talibãs. Em agosto de 2008, a situação piora para a OTAN, já que as suas baixas aumentam, sendo que em junho, julho e agosto houve mais mortes que no Iraque. Somando estes 3 meses, são quase 120 mortos, comparando isso com os 190 que morreram nos primeiros 3 anos. O conflito é um claro sinal do ressurgimento da guerra. Em outubro de 2008, o secretário de Defesa Gates anunciou que um acordo político com o Talibã seria a única forma de pôr fim ao conflito. Tem de haver finalmente, e eu vou enfatizar esse finalmente, reconciliação como parte o acerto político para a paz. As conversas de paz começaram de fato em 2010. Em janeiro, comandantes talibãs encontraram-se secretamente com enviados especiais das Nações Unidas. As tensões entre o Paquistão e os Estados Unidos começaram em setembro, quando vários soldados paquistaneses foram mortos ou feridos na fronteira. Os militares foram mortos por aviões americanos que perseguiam insurgentes talibãs na região da fronteira, mas sem motivo aparente abriram fogo contra postos de controle paquistaneses. Em retaliação ao ataque, o Paquistão fechou a passagem de Torkham à OTAN por tempo indeterminado. Esse incidente foi seguido por imagens e vídeos de soldados paquistaneses hostilizando e matando civis inocentes. Karzai visitou os Estados Unidos em janeiro de 2012. Naquela altura, os americanos já falavam abertamente sobre retirarem todas as suas tropas do Afeganistão no final de 2014. Dia 11 de janeiro, Karzai e Obama concordaram em transferir as operações de combate da OTAN para as forças afegãs na primavera de 2013. O presidente Obama disse na entrevista: O que vai acontecer nesta primavera é que os afegãos estarão na liderança do país. Eles continuarão a lutar ao lado dos afegãos. Nós iremos assisti-los com ajuda, treinamento e aconselhamento. Nós temos que atingir o nosso objetivo principal, de incapacitar e desmantelar a Al-Qaeda para termos a certeza de que eles não nos voltam a atacar. And today we agreed that as Afghan forces take the lead and as President Karzai announces the final phase of the transition, coalition forces will move to a support role this spring. Our troops will continue to fight alongside Afghans when needed, but let me say it as plainly as I can. Starting this spring, our troops will have a different mission: training, advising, assisting Afghan forces. It will be a story. Acordos de segurança bilaterais entre os Estados Unidos e o Afeganistão.
Como parte do acordo formado entre as autoridades americanas e afegãs em 2012, os dois países afirmaram um novo acordo de segurança em 20 de novembro de 2013. Neste entendimento foi acertado que os conselheiros militares americanos permaneceriam no país, junto com as tropas especiais, para auxiliar as forças afegãs em ações antiterrorismo contra a Al-Qaeda e outros grupos insurgentes. O presidente Obama afirmou que a quantidade de soldados seria pequena. Um ponto importante em 2018 foi a aproximação dos Estados Unidos com o alto comando do Talibã, com ambos os lados impondo condições para que conversações de paz fossem adiante. Enquanto os militantes talibãs exigiam a retirada das tropas ocidentais do país como pré-requisito para um cessar-fogo, os Estados Unidos exigiam o desarmamento do grupo. Esta não foi a primeira vez que o governo americano tentou negociar com o Talibã numa tentativa de encerrar a guerra pela via política. As conversações, contudo, foram marcadas por controvérsias, enquanto a violência no Afeganistão continuava. O Afeganistão tem sido palco de extensas violações dos direitos humanos nos últimos anos. A Anistia Internacional afirmou que 756 civis foram mortos por bombas em 2006, principalmente em estradas por atacantes suicidas pertencentes ao Talibã. Mas as ações de coligação de forças lideradas pelos Estados Unidos da América em luta contra os talibãs também são criticadas em razão do grande número de vítimas civis. Houve várias denúncias de violações. As cidades de Meyman e Herat, entre outros, também foram palco de execuções em massa cometidas pelos talibãs. O massacre de Ashtileni provavelmente aconteceu em dezembro de 2001, quando um número de prisioneiros talibãs foram abatidos a tiro ou sufocados até à morte dentro de contentores de metal, em carros transportados por soldados americanos e da Aliança do Norte, que iam de Kunduz para a prisão de Shebregan, no norte. A 22 de agosto de 2008, a aldeia de Azizabad, na província de Attar, sofreu um ataque aéreo das forças da OTAN. 78 a 92 civis, em sua maioria crianças, foram mortos. O ataque também destruiu casas e infraestruturas da aldeia. O alvo teria sido um comandante talibã, que afinal não foi atingido. Posteriormente, um aldeão foi responsabilizado pela tragédia e condenado à morte, sob a acusação de ter dado uma informação falsa às forças da coalizão. Em julho de 2010, o site Wikileaks divulgou 92 mil documentos secretos do Exército dos Estados Unidos, reportando a morte de milhares de civis no Afeganistão por militares norte-americanos. Em 19 de setembro de 2010, um novo escândalo implicou soldados americanos. O Washington Post divulgou que 5 soldados da Brigada Stryker, da 2ª Divisão de Infantaria, são acusados de cometerem assassinatos gratuitos, e 2 outros que teriam ocorrido a partir de 15 de janeiro de 2010 na região de Kandahar. As acusações do jornal envolvem também o esquartejamento de cadáveres. Os soldados também teriam fotografado corpos mutilados e alguns teriam guardado ossos e crânios das vítimas. Um dos soldados da mesma unidade, que tentou alertar a hierarquia, foi violentamente espancado. O pai de um dos soldados também teria relatado o ocorrido ao exército americano sem ter resposta. Os 5 soldados negam todas as acusações. Consta ainda que soldados norte-americanos que iniciaram um destacamento de 15 meses no Vale do Coringal, um dos mais perigosos posicionamentos dos Estados Unidos da América, sofreram tantos danos psicológicos que estes chegam a afirmar que não conseguiram habituar-se à vida civil quando voltaram para casa. E muitos afirmam que eram capazes de voltar aos campos de guerra. Alguns soldados chegam ao esgotamento psicológico devido aos confrontos quase diários com os talibãs. Após verem os seus colegas serem mortos e perderem membros, acabam por não se importarem com a sua própria vida. Todos estes acontecimentos violam os direitos humanos, nomeadamente os seguintes artigos definidos na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Artigo 3º. Todo o indivíduo tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Artigo 5º. Ninguém será submetido a tortura nem a penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes.